Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa expressão que, assim, parece que está em todo lugar, mas ao mesmo tempo ninguém entende direito. Nascer de novo. Exato. O que isso significa de verdade? Pois é. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar a introdução do livro Finalmente Vivos, do John Piper. A nossa missão aqui é tentar desvendar um paradoxo, sabe? Que seria? Como que uma experiência que deveria ser transformadora, hoje em dia parece tão banal? A gente vai contrastar duas histórias de conversão que não poderiam ser mais diferentes. E confrontar o uso moderno do termo. Exato. Que o autor do nosso material diz que é ou enganoso ou absolutamente devastador. E o ponto de partida que ele usa já dá o tom de tudo, né? Ele abre com uma citação de Jesus, que diz que o novo nascimento é como o vento. Só para onde quer. Isso. Você ouve o som, mas não sabe de onde vem, para onde vai. A ideia central é que é algo soberano, misterioso. Fora do nosso controle. Totalmente. Não é uma fórmula que a gente aplica. É uma força que age sobre nós. E isso, assim, prepara o terreno para tudo que vem depois. Certo. E para dar corpo a essa ideia do vento que sopra onde quer, o texto já nos joga em duas histórias reais, separadas por, 1.600 anos. Uma diferença de tempo absurda. De um lado, Agostinho de Hipona, lá no século IV, do outro, o escritor C.S. Lewis, já no século XX. Começando pelo Agostinho, a história dele é a definição de intensidade. Com certeza. Ele narra uma luta de mais de 15 anos com o que ele mesmo chamava de escravidão à luxúria. Não era uma crise passageira, era uma guerra de trincheiras que durou anos. Uma guerra que chega num clímax quase violento, né? O cenário que ele descreve nas Confissões é de uma pessoa no limite. Totalmente no limite. Ele tá num jardim, chorando, transtornado, a ponto de arrancar os próprios cabelos e esmurrar a testa. É uma batalha interna feroz. Uma parte dele querendo se libertar e a outra se agarrando ao vício. É a imagem de um colapso. Total. De alguém que chegou no fundo do poço da própria força de vontade. Exato. E é nesse exato momento de desespero que algo acontece. Ele ouve o que ele acha que é a voz de uma criança, de uma casa vizinha, cantando uma frase. Tolhe elege. Isso, pegue e leia, em latim. E ele interpreta aquilo como uma ordem divina. Ele corre, pega o livro das epístolas de Paulo, abre aleatoriamente, e o que ele lê ali muda tudo. É uma virada de chave, né? Instantânea. Ele descreve que foi como se a luz da confiança inundasse meu coração e toda a escuridão da dúvida fosse dispersa. Fim. Acabou a luta ali. O fascinante na história do Agostinho é que ela virou o arquétipo da conversão dramática. É emocional, visceral, quase cinematográfica. Sim. A luta é visível, o ponto de virada é místico. Usando a metáfora do texto, o vento de Deus soprou como um furacão na vida dele. É o tipo de história que muita gente espera, né? Total. E aí, séculos depois, a gente pula para C.S. Lewis. E é outro universo. Se Agostinho foi um furacão, Lewis foi uma brisa, quase imperceptível. Contraste é gritante. A conversão dele foi calma, sem emoção aparente, sem luta externa no momento da virada e o cenário. Mundano? Totalmente mundano, uma viagem de moto e depois num ônibus a caminho do zoológico. É quase anticlimático, não é? E acho que o ponto é exatamente esse. A conversão é sempre um momento do choro, da música alta. Do raio de luz? Exato. E aí vem um dos maiores intelectuais cristãos e diz que a dele aconteceu num ônibus, indo ver os pinguins. Isso nos força a separar o fenômeno da essência. Totalmente. E a descrição que o próprio Lewis faz é a melhor parte. Ele diz, e eu estou parafraseando, quando saímos, eu não acreditava que Jesus é o Filho de Deus. Quando chegamos ao zoológico, eu acreditava. Simples assim. Simples assim. Ele não fala de êxtase, de lágrimas. A comparação que ele usa é genial. É como um homem que, depois de dormir, aos poucos se dá conta de que está acordado. Não tem um momento exato, só a constatação de um novo estado. E a análise que o autor faz disso é crucial. A grande luta do Lewis não foi no ônibus, aconteceu antes. Ao longo de meses, anos. No nível puramente intelectual, debatendo com amigos como Tolkien, lendo, pensando,
O momento da virada foi só a rendição final, quieta, quase burocrática. É uma boa palavra, burocrática. E isso mostra que a experiência do novo nascimento não tem um roteiro emocional. A realidade do evento é o que importa, não a forma. A pergunta que o Lewis se fez, liberdade ou necessidade, mostra essa tensão. Ele sentiu que não foi bem uma escolha, mas uma rendição a uma verdade que se tornou inevitável para ele. É impressionante ver esses dois extremos, a agonia de um e a tranquilidade do outro. Mas isso me faz pensar, sabe? Hoje em dia, quando alguém fala nasci de novo, será que está pensando em algo tão profundo? A impressão que o texto nos dá é que não. Um sonoro não. O termo parece que se esvaziou. Exatamente. O argumento é que o termo foi sequestrado e banalizado. O texto até menciona buscas na internet que acham a Cisco Systems nascida de novo, o Movimento Verde nascido de novo. Até comida kosher nascida de novo. Pois é, virou sinônimo de repaginado, reformado, perdeu completamente o peso de uma transformação sobrenatural. Mas a crítica principal do autor nem é essa, né? O foco dele é mais interno. É como o termo é tratado dentro do próprio ambiente religioso, por institutos de pesquisa como o Grupo Barna. Sim, é aí que o problema, segundo o autor, fica mais sério. Porque não é mais o mundo usando um termo religioso, é a própria religião esvaziando o termo de dentro para fora. Ok, mas vamos ser justos aqui. Como que se mede algo tão interno numa pesquisa de larga escala? Você tem que perguntar para as pessoas o que elas acreditam, né? Onde que a metodologia deles falha, segundo o texto? É uma ótima pergunta. E o autor detalha a crítica. A metodologia do Barna classifica alguém como nascido de novo com base em respostas afirmativas a duas perguntas. Quais? A primeira é se a pessoa fez um compromisso pessoal com Jesus. E a segunda é se ela acredita que vai para o céu porque confessou seus pecados e aceitou Jesus. Entendi. O ponto central da crítica é este. A definição é inteiramente baseada no que as pessoas dizem acreditar. É uma autoavaliação, não é uma observação de uma vida transformada. E é aí que os dados que saem disso ficam... Bem, eles são chocantes, o autor lista algumas estatísticas... Bem pesadas. Pois é. Entre esses evangélicos nascidos de novo nos Estados Unidos, a chance de divórcio é a mesma de ateus e agnósticos. Praticamente a mesma. Apenas 9% dão o dízimo. Num estudo, 80% dos adolescentes que fizeram votos de virgindade admitiram ter tido relações sexuais. E tem mais. 26% dos evangélicos nascidos de novo não acham que sexo antes do casamento seja errado. É um abismo entre o que se diz crer e o que se vive. E tem aquele dado mais perturbador, de uma pesquisa mais antiga, que ele cita, de evangélicos brancos nos Estados Unidos serem mais propensos a se opor a ter um vizinho negro do que outros grupos cristãos. Esses números são brutais. É fácil olhar para eles e sentir um cinismo, né? A gente se pergunta, o que está acontecendo? Exato. A conclusão que salta aos olhos é que ser nascido de novo, nesse sentido do termo, não faz quase nenhuma diferença prática na vida das pessoas. Vira só um rótulo. E é exatamente aqui que o autor vira a mesa de uma forma brilhante. Ele não contesta os dados, pelo contrário, ele os chama de pavorosamente corretos. Ele aceita que os números são reais. Sim. O que ele contesta, e com muita força, é a conclusão que o Grupo Barna e muitos outros tiram desses dados. A conclusão comum é, vejam, nascer de novo não muda as pessoas tão radicalmente assim. Certo. Então qual é a virada? Se a conclusão não é que a fé é ineficaz, qual é? A virada é brutal. O argumento dele, baseado no Novo Testamento, é que o novo nascimento sempre muda radicalmente as pessoas. A premissa bíblica é que é a transformação mais profunda que existe. Ok. Então, se os dados mostram um grupo enorme de pessoas que se identificam como nascidas de novo, mas cujas vidas não são diferentes do resto do mundo, a conclusão correta não é que o novo nascimento é fraco. A conclusão é? É que a maioria dessas pessoas simplesmente não nasceu de novo. Espera aí, isso é uma afirmação muito forte. Não sou um pouco perigoso? Presunçoso? Quem pode olhar para milhões de pessoas e dizer,
Ah, a maioria de vocês está enganada. Com certeza é uma acusação fortíssima, e o autor sabe disso. É uma ideia que abala as estruturas de muitas igrejas, mas o argumento dele não vem de opinião própria. Ele se baseia nos textos bíblicos. Exato. Ele argumenta que a própria Bíblia nos dá os critérios para discernir a realidade dessa experiência, e ele usa o livro de 1 João como a principal evidência dele. E o que esses textos dizem? São incrivelmente diretos. O autor cita uma sequência de versículos que parecem escritos para hoje. Por exemplo, todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Direto. Ou, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. E também, todo aquele que ama é nascido de Deus. E todo que é nascido de Deus vence o mundo. O ponto dele é que esses textos ligam o novo nascimento a uma mudança real, então. Inseparavelmente. Uma mudança de comportamento, de amor, de justiça. Eles confrontam diretamente a ideia de que alguém pode ser nascido de Deus e continuar moralmente idêntico ao mundo. Ok, os versos são diretos. Mas isso não nos leva a outra armadilha, a do perfeccionismo? Se a marca é não pecar e praticar a justiça, então quem se qualifica? Parece um padrão impossível. Exato. E esse é um ponto de equilíbrio crucial que o autor faz questão de destacar. Ele se distancia completamente do perfeccionismo. A ideia não é que a pessoa se torna perfeita aqui. Longe disso. Longe disso. O pecado permanece, a luta é diária e a transformação é um processo, às vezes lento e doloroso. A distinção fundamental, no entanto, é que a pessoa regenerada está de fato num processo de transformação de dentro para fora. A direção da vida mudou. Exatamente, a direção mudou. Pode haver incrédulos que externamente pareçam mais morais, mas o argumento é que Deus que vê o coração sabe em quem ele começou essa obra sobrenatural. Certo, então se o argumento é que tanta gente entendeu errado, a gente precisa de uma definição clara. Se não é só uma decisão ou marcar uma caixa numa pesquisa, o que é, afinal, essa regeneração? A definição que o autor constrói a partir da Bíblia é assim, multifacetada, mas tem um núcleo claro. Primeiro, e mais importante, não é obra humana. Não é algo que a gente faz. De jeito nenhum. Ninguém pode se fazer nascer de novo. É algo que Deus faz em nós, não algo que a gente faz para Deus. Segundo, é uma obra sobrenatural de Deus, é um milagre que tira alguém da morte para a vida espiritual. E qual o papel da pessoa nisso? É totalmente passivo? A experiência não é passiva, mas a causa inicial é. O texto usa outra imagem bíblica para explicar. A do coração de pedra sendo trocado por um coração de carne. Um coração de pedra é morto. Morto, insensível. Um coração de carne é vivo, pulsante, capaz de sentir, de se arrepender, de amar. Ninguém pode fazer essa cirurgia em si mesmo. É uma operação divina. Mas uma vez que o coração novo está lá, ele começa a bater. Ele responde. Ele crê. Então a ideia é que essa obra de Deus nos dá a capacidade de responder, algo que a gente não tinha antes. Exatamente. E um terceiro ponto é que essa obra divina acontece por meio de algo específico, a palavra de Deus. O texto fala da semente incorruptível que gera essa nova vida. E essa semente é o Evangelho. A mensagem sobre Cristo. A palavra é pregada e o Espírito Santo a usa para operar esse milagre da regeneração no coração da pessoa. É a combinação do poder divino com a mensagem divina. Faz sentido. E por que é tão crucial, segundo o autor, entender isso direito? Qual é o impacto prático? Ele aponta 3 razões principais. A primeira é para a segurança e alegria do próprio crente. Entender que sua fé não vem da sua força de vontade, mas é um presente, traz uma segurança profunda. A segunda. A segunda é para a glória de Cristo. Se é um milagre divino, toda a glória vai para Deus, não para nossa decisão. E a terceira, que volta ao problema das estatísticas, é para despertar uma autenticidade na igreja. Uma igreja que entende a radicalidade disso. Terá menos tolerância com a hipocrisia e vai buscar viver de um jeito que demonstre esse poder. Que jornada! A gente começou com o mistério do novo nascimento, vendo a agonia do Agostinho e a calmaria do Luiz.
Passamos por estatísticas bem desconfortáveis sobre a igreja moderna. E a banalização de um termo superpoderoso. E chegamos nessa. Redescoberta do novo nascimento como um milagre divino, radical e transformador. Exato. A grande tensão que o material nos deixa é essa. De um lado, uma realidade espiritual profunda, que muda tudo. Do outro, um rótulo cultural vazio, que não muda nada. E o que está em jogo não é só a definição de um termo. Não mesmo. É a própria natureza da fé e da transformação humana. A pergunta que fica ecoando é: o cristianismo que a gente vê por aí é resultado de uma regeneração real ou só da adoção de um rótulo conveniente? E para encerrar, o autor nos deixa como analogia final, um pensamento provocador. Ele compara um novo nascimento a um remédio drástico. Gosto dessa analogia. Ele diz: imagine que alguém chega ao médico com uma ferida no tornozelo. Depois de examinar, o médico diz que o diagnóstico é tão grave que a única solução é amputar a perna inteira. Nossa! A severidade do remédio amputar a perna nos diz algo terrível sobre a gravidade da doença. A pergunta que fica para nossa reflexão é: se o remédio de Deus para a condição humana é algo tão radical, tão extremo quanto nascer de novo, o que isso revela sobre o diagnóstico original dele sobre o que realmente há de errado conosco?